Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Prêmio Inventores Unicamp. Eu sou a Vanessa, sou diretora de Relações Institucionais da Inova e vou estar com vocês hoje durante este evento. Gostaria de comentar com vocês que o Prêmio Inventores é uma organização da Agência de Inovação da Unicamp, um evento que a gente faz com muito carinho todos os anos para homenagear os inventores da universidade. Esse é o segundo bloco desse evento, né? Nós começamos hoje cedo e agora à tarde vamos ter mais um foco na área de propriedade intelectual. Agradecemos a todos que voltaram e aquelas pessoas que estão entrando agora para começar a nos acompanhar. Esse evento ele é possível graças ao apoio de diversas instituições. Eu quero dar um agradecimento formal à empresa Clark Modê, que é patrocinadora novamente esse ano, mais um ano, eles entram e patrocinam o Prêmio Inventores da Unicamp. A respeito das dinâmicas de hoje, gente, quero comentar um pouco com vocês que nós vamos gravar esse evento, certo? Então, esse evento está sendo gravado agora no momento, e depois a gente vai divulgar essa gravação pelas mídias sociais da Inova. A parte da manhã também foi gravada, então, se vocês não tiveram a oportunidade de nos acompanhar no período da manhã, vocês podem depois acessar as mídias sociais da Inova e assistir via YouTube tudo que aconteceu de manhã no nosso bate-papo sobre transferência de tecnologias, aí falando sobre 2 produtos que entraram no mercado recentemente, que são baseados em tecnologias da universidade, tá bom? Sobre a interação de hoje. Hoje, é claro que a gente vai ter bastante conteúdo interessante com palestrantes importantes, então queremos dar a vocês, a todos que estão nos assistindo, a oportunidade de conversar com os nossos palestrantes, mas eu quero combinar com vocês o seguinte, vou pedir para todos, caso vocês querem dar um oi, um olá, boa tarde, dar os parabéns, vocês podem enviar isso pelo chat, que quando vocês passam o mouse de vocês pela tela, está ali bem no rodapé da tela, mas caso vocês queiram mandar uma pergunta, direcionem as perguntas de vocês para os questions and answers, perguntas e respostas, ali no rodapé da tela também, para que eu não perca essa pergunta ali no chat, porque muita gente manda os parabéns, comemora as apresentações dos nossos painelistas, então não deixem de enviar a sua pergunta para depois ser direcionada para o Questions and Answers, tá ok? Dando sequência, hoje nós vamos ter uma abertura que a gente tem muito orgulho de ter convidado e termos recebido o aceite da coordenadora geral da universidade nessa nova gestão, professora Maria Luísa Moretti. Também temos nessa abertura de autoridades a professora Ana Fratini, nossa nova diretora executiva na Agência de Inovação da Unicamp, e o professor Zezi, diretor do Instituto de Química, que este ano é a unidade de destaque na proteção da propriedade intelectual. Então, para começar a conversa com a gente, eu gostaria de convidar a professora Ana Fratini. Professora Ana, você está com a gente? Sim. Seja bem-vinda, professora. Legal. Obrigada, Vanessa, pela apresentação. Vocês me ouvem? Sim, ouvimos bem. Ok, obrigada. Bom, boa tarde a todas e todos que estão conosco aqui, nos assistindo. É uma grande satisfação para mim estar aqui na organização desse evento, junto com a Vanessa e com a equipe toda da Inova. É uma dupla satisfação, né, por estar aqui e por estar na posição de diretora executiva da Inova Unicamp, assumindo essa responsabilidade. Gostaria de cumprimentar muito respeitosamente a professora doutora Maria Luísa Moretti, coordenadora geral da Unicamp e presidente do Conselho do Parque Tecnológico da Unicamp. Cumprimentar também o professor Marco Aurélio Zezi, diretor do Instituto de Química, unidade que foi destaque na proteção à propriedade intelectual 2021. Cumprimento os demais professores, coordenadores, alunos, funcionários que nos acompanham.
Bom, esse evento é um objetivo que a Inova faz, com o objetivo de fortalecer nossa cultura de empreendedorismo e inovação na Unicamp, e ele é relacionado às atividades de homenagem aos inventores da Unicamp. Então, vou repetir alguns dados que eu passei hoje cedo, porque talvez a audiência seja um pouco diversa, né? Então, vou repetir, me perdoem os que já escutaram esse resumo. Mas são 3 categorias que são premiadas nesse evento. A primeira categoria é a categoria de patente concedida. Então, são inventores que tiveram o pedido de proteção de propriedade intelectual aceito no ano de 2020. Nós temos 265 inventores na universidade que tiveram essas patentes concedidas e que estão sendo reconhecidos aqui e premiados, e que receberão esse certificado ainda por e-mail, tá? Se não receberam ainda, vão receber. Gostaria de chamar a atenção que esse número é um pouco mais elevado, porque o INPI acelerou os processos de análise no ano passado, então nós tivemos um número um pouquinho mais elevado do que os anos anteriores. Depois, a segunda categoria é a categoria de tecnologia licenciada. Então, são os inventores que tiveram as suas invenções transferidas por meio de contratos de parceria com empresas públicas e privadas. Nessa categoria, nós temos 42 profissionais, então, com tecnologias licenciadas. E a terceira categoria é a tecnologia absorvida pelo mercado, que são resultados de pesquisas que foram licenciados para empresas parceiras e que já estão sendo comercializados no mercado. Então, nós tivemos 9 inventores com tecnologias absorvidas pelo mercado. Então, gostaria de parabenizar e agradecer o trabalho de todas as pessoas. Fantástico, só tenho realmente a agradecer em nome da Inova todo o trabalho de vocês e toda a parceria que nós tivemos juntas aí no ano de 2020. Além dessas categorias, nós temos também o reconhecimento às unidades. Então, o professor Zézi está aqui, né, representando o Instituto de Química, e ele foi convidado porque o Instituto de Química foi, pela 5ª vez, a unidade de destaque na proteção à propriedade intelectual. Então, essa unidade, né, o IQ, foi responsável por 30% dos pedidos de patente depositados em 2020. E também o IQ está envolvido em 23% das patentes concedidas pelo INPI na universidade. Então, realmente, é fantástica a participação do IQ aí nesse ecossistema de inovação. A outra unidade de destaque de transferência de tecnologia, né, que o professor Diniz participou na manhã, representando, foi a Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação, com participação em 77% dos contratos de licenciamento firmados, e sendo que 35 desses contratos de licenciamento se referem à licença do software GETS, que foi desenvolvido pelo professor José Bassani, aqui presente, que vai nos agraciar com a sua experiência hoje na parte da tarde, vai mostrar um pouco dessa experiência, e que foi desenvolvido esse software em parceria com o Centro de Engenharia Biomédica, ao qual nós gostaríamos também de parabenizar. Então, nossos parabéns às 2 unidades de destaque, e a gente sabe que licenciar uma tecnologia é uma grande conquista para os inventores, né? Para a universidade também, e ainda mais nos tempos aí difíceis pelos quais nós estamos passando. Então, assistir ao fruto de um longo trabalho de pesquisa que nasce em laboratório, nasce de uma ideia, de uma equipe,
e esse trabalho passa a, de alguma forma, servir à sociedade, é a certeza de uma missão acadêmica vencida e rigorosamente cumprida. Então, gostaria de, mais uma vez, parabenizar aos professores José Bassani, da Elétrica e do Centro de Engenharia Biomédica, a professora Vera Lúcia Lopes, da Faculdade de Ciências Médicas, que também teve uma transferência de tecnologia. Então, em nome deles, eu parabenizo a todos os inventores que tiveram seus trabalhos reconhecidos aqui nessa premiação. E gostaria também de agradecer ao palestrante Cláudio Castanheira, diretor-geral da Clark Moudé Brasil. Obrigado pela parceria e pelo patrocínio aqui do evento. E a Raquel Barbosa, diretora de propriedade intelectual da Inova Unicamp. E agradeço muito, finalmente, a toda a equipe técnica da Inova, e principalmente a área de parcerias, né, de transferência de tecnologia, com a nossa diretora Yara Ferreira, que é quem, no fundo, consolida todas as transferências, e sem essa área, quase nada disso seria possível, né? Então, parabéns a toda a equipe da Inova, parabéns, Vanessa, pela organização do evento, e que tenham todos um bom evento. E, Vanessa, volto com você a palavra. Obrigada. Obrigada, professora. Muito obrigada. Vamos seguir convidando o professor Marco Aurélio Zezzi, professor, está com a gente, que é diretor do Instituto de Vanessa. Química. Parabéns, professor Marco Aurélio, parabéns aos docentes do Instituto de Química pelo título de unidade de destaque na proteção à propriedade intelectual. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Vanessa. Tenho aqui algumas palavras para falar. Começaria, então, com a excelentíssima professora doutora Maria Luísa Moretti, né, coordenadora geral da Unicamp, prezada professora doutora Ana Maria Fratini Filetti, diretora executiva da Inova Unicamp, que compõe essa mesa virtual, prezados pró-reitores, professores palestrantes, funcionários, alunos, colegas e todos os participantes desse evento, muito boa tarde a todos vocês. É com muito orgulho e alegria que eu estou aqui nessa tarde, representando o Instituto de Química da Unicamp, que está sendo homenageado como unidade de destaque na proteção à propriedade intelectual no Prêmio Inventores 2021. Não é somente a seleção brasileira que é penta, nós também somos penta, né? É a quinta vez, de fato, que o Instituto de Química recebe essa homenagem, e isso denota o grande esforço da nossa comunidade e seus dirigentes em construir e manter um ecossistema de inovação, o qual permite essas conquistas, e ainda mais em tempos de pandemia como esses que estamos vivendo. De fato, dos 64 depósitos de patente da Unicamp em 2020, 20 pedidos foram do Instituto de Química e tivemos ainda 2 spin-offs registradas. Desde 1997, a comunidade do Instituto de Química esteve envolvida em 419 pedidos de patente. Essa conquista se deve, de fato, a um corpo docente e de pesquisadores capacitados e com viés de trabalhos multidisciplinares em parceria, quer com diversos setores da universidade ou com os melhores centros de pesquisa do mundo. Em épocas de pandemia e de negação à ciência, esse contraponto é uma resposta muito efetiva de que fazemos ciência e ciência de qualidade. Quero destacar aqui também a belíssima atuação da Inova nesse contexto, sempre se empenhando em valorizar e participar cada vez mais de todas as nuances envolvidas na temática da inovação, contribuindo para que haja mudanças muito perceptíveis em diversos paradigmas sobre essa questão na Unicamp e possibilitando que as pesquisas realizadas não terminem na própria bancada, mas sim consigam sair dos muros da nossa universidade e chegar até a sociedade de uma forma muito prática, tornando a Unicamp ainda mais forte e inclusiva. Exemplo disso são 2 patentes do Instituto de Química, uma envolvendo um biosensor portátil capaz de identificar a presença do coronavírus, desenvolvida pelo professor William Reis de Araújo, em parceria com a Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos. E a outra
com foco no combate à Covid-19, que trata de um composto contra o vírus que pode ser aplicado na forma de sprays e em filtros para máscaras de tecido, sendo de baixo custo e sustentável, desenvolvidas pela professora Lubitsa Tatsic, em parceria com pesquisadores do Instituto de Biologia e do Centro de Componentes Semicondutores, o CCS. Agradeço, além da própria Unicamp, sempre preocupada na construção do conhecimento científico, também às nossas agências de fomento, com destaque à AFAPESP, sem as quais dificilmente teríamos a pujança científica que temos. Agradeço também às empresas parceiras da universidade e do Instituto de Química por entenderem que, sendo a universidade geradora do conhecimento, as parcerias com ela estabelecidas, com certeza trazem mudanças significativas na qualidade de vida de todos e amplia a atuação da ciência na sociedade. Finalizo dizendo que a luta por uma universidade cada vez mais forte é dever de todos e faz gerar excelentes frutos como esses que vemos aqui. Parabéns ao Instituto de Química, parabéns à Inova, parabéns à Unicamp, e o meu muito obrigado a todos e um excelente evento a todos. Muito obrigado, Vanessa. Obrigada, professor. Novamente, os parabéns. Obrigado. E convidamos agora a professora Maria Luísa Moretti, coordenadora geral da Unicamp. Professora, está com a gente? Sim, estou aí com vocês, estou aqui com vocês. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Vanessa. Bem, eu gostaria de iniciar a minha fala cumprimentando a todos os presentes, aqui presentes, e também os que estão nos assistindo, destacando aqui a professora Ana Fratini, pela coordenadora executiva, né, da Inova, os professores Marco Aurélio Zesi, professor José Bassani, professora Vera Lúcia, e os demais, professor José Alexandre, e os demais professores, pró-reitores que nos assistem nessa sessão. O prêmio, né, Inventores da Unicamp, eu acho que é uma das iniciativas mais importantes que a Inova tem dentro da interface entre a universidade e a empresa, que visa levar novos produtos e serviços para a sociedade, por meio do desenvolvimento e licenciamento de novas tecnologias. Qual que é assim, a importância? Nós estamos buscando cada vez mais a aproximação entre a universidade e a sociedade, né? E a Inova, ela faz essa interface entre o que há de novo em tecnologia e inovação e o que pode ser feito em parceria com indústrias e empresas na sociedade e que produzem produtos como os que foram citados agora há pouco pelo professor Zesi, em relação a um biosensor, né, portátil, e o composto, que pode ser usado como spray em filtros, em máscaras que contêm o filtro para a proteção das pessoas, voltando, então, um produto final para a sociedade. Então, isso tem uma importância de um enorme destaque e um enorme papel que a Universidade de Campinas, através da sua agência de inovação e através das suas faculdades, faculdades, institutos e núcleos e centros, na integração com empresas, a inovação e a produção de produtos que possam ser licenciados e devolvidos, então, como produtos de destaque para a sociedade. Nessa edição, então, eu quero parabenizar em especial, né, o professor Marco Aurélio Zesi, que aqui está representando, então, o Instituto de Química, que foi a unidade de destaque na categoria de proteção à propriedade intelectual, e também, pela 5ª vez, foi a unidade que mais se destacou nessa categoria de proteção à propriedade intelectual. Através dos meus parabéns ao professor Marco Aurélio, eu transmito os parabéns aos inventores
e todos os alunos que colaboraram no lançamento e na criação desses novos produtos. Também quero aqui parabenizar o professor José Diniz, diretor, então, da Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação. Professor, em seu nome, eu parabenizo a unidade de Engenharia Elétrica, parabenizo também ao professor José Barsani pela produção desse software em colaboração com o Centro de Engenharia Biomédica, na categoria, então, Unidade de Destaque da Transferência de Tecnologia, que tem como intuito celebrar as unidades da Unicamp que tiveram uma melhor performance nas parcerias com a indústria por meio da transferência de tecnologia. Também quero parabenizar aqui esses 9 inventores na categoria Tecnologia Absorvida pelo Mercado, que premia os alunos, ex-alunos, funcionários e docentes responsáveis por tecnologias, patentes ou programas de computador licenciados para uma empresa ou uma instituição pública ou privada que vão entrar, então, no mercado no ano seguinte, anterior à premiação. Eu gostaria de destacar aqui a importância que nós temos de termos a Inova como nossa parceira dentro da universidade, os pesquisadores, o incentivo que ela traz a esta universidade, que ela principalmente pode desenvolver as expertises e os potenciais dos jovens professores, alunos, pesquisadores, que se dedicam, então, à invenção. Eu tenho nesse momento, agradecer a todos os presentes, parabenizando pela inovação, dizendo que a Unicamp se sente honrada com todos esses participantes, esses prêmios, essas iniciativas de destaque dentro da universidade e desejo a todos muito sucesso. O sucesso de cada um de vocês, de cada inventor, é o sucesso dessa universidade, que, como o próprio nome diz, é uma universidade, onde as forças unidas, né, todos unidos, nós conseguimos ter maior destaque e maior produtividade. Muito obrigada, meus parabéns, em nome do meu nome, em nome do professor Tom Zé, a todos os premiados, a todos os professores colaboradores, alunos, ex-alunos que trabalharam, todos os inventores, e a Inova, né, a professora Ana Fratini, obrigado, Vanessa, por coordenar este evento, e um grande abraço a todos vocês. Muito obrigada, professora, obrigada ao apoio da nova gestão às nossas atividades e por nos prestigiar nesse evento. Sem dúvida. Vamos falar um pouquinho a respeito do que a Inova faz, que é esse papel de conectar a comunidade da Unicamp com as empresas, o setor público, o setor privado, transferindo nossas tecnologias. Para isso, vou chamar aqui agora um vídeo que vai tratar um pouquinho a respeito disso com vocês. As ações serem virtuais, as conexões já transformavam nossas vidas. São elas que fazem o nosso cérebro processar estímulos e dar respostas, e é por meio delas que compartilhamos conhecimento com o mundo. As conexões também permitem que a inovação desenvolvida na universidade não fique apenas no papel, e uma das formas que fazemos isso é por meio da transferência de tecnologia. Para que o resultado de uma investigação científica se converta num serviço ou produto em benefício da sociedade, existe um longo caminho a percorrer com a realização de testes, a proteção da tecnologia, o estudo do mercado para desenvolvimento de um modelo de negócio, e não para por aí. Esse processo começa com a conexão entre os pesquisadores e a Agência de Inovação da Unicamp, na comunicação dos resultados de pesquisas que tenham potencial para responder a problemas do cotidiano e melhorar as nossas vidas.
Na Inova Unicamp, trabalhos com perfil tecnológico inovador são avaliados por um time de especialistas que cuida dos detalhes da proteção da propriedade intelectual, como o depósito da patente. A Inova mantém todos os perfis de tecnologias e softwares protegidos no portfólio de patentes da Unicamp, um site aberto para consulta e uma importante conexão da universidade com a comunidade externa. São cerca de 1.000 patentes disponíveis para licenciamento com o setor público e privado. A transferência de tecnologia, em geral, acontece a partir de contratos firmados com o governo e empresas estabelecidas. Outras vezes, ela se dá pela formação de novas spin-offs, que são empresas criadas a partir de uma tecnologia da universidade. São essas empresas que se encarregam de desenvolver as tecnologias comercialmente para convertê-las em produtos ou serviços prontos para serem levados ao mercado. Em todo o processo, a Inova Unicamp está lá, apoiando a troca de conhecimento científico e tecnológico, fomentando o desenvolvimento socioeconômico do Estado e do país. Parabéns, inventores da Unicamp! É a partir do seu esforço que a inovação acontece. O conteúdo dessa tarde está tão interessante que eu até me esqueci. Precisamos aproveitar a presença prestimosa de todas essas autoridades para fazer a foto oficial do evento da tarde. Eu vou pedir para todos abrirem as câmeras, todos os que estão com a gente, para fazer essa foto. E para o público isso é bem rápido, mas é bem importante também. A professora Maria Luísa está com a gente? Ou eu já a perdi? Olá. Oi, pessoal. Eu vou fazer as 3 tentativas. Eu aviso vocês no momento e para vocês relaxarem um pouco. Faz rapidinho, tá? Primeira tentativa. Prepara. Foi. Só salvar. Respira. Segunda tentativa. Foi. Podem relaxar. E última tentativa para garantir que alguma foto todo mundo vai estar sorrindo, olhando para a câmera, tá bom? Prepara. Foi. Muito obrigada. Obrigada, Kátia. Obrigada a todos que estavam com a gente aqui nessa mesa de autoridades. Então, para dar sequência no evento, eu gostaria de convidar Raquel Barbosa, nossa diretora de propriedade intelectual, que vai estar com a gente contando um pouquinho sobre o nosso novo programa de análise estratégica do portfólio de patentes da Unicamp. Raquel, você está com a gente? Obrigada, Vanessa. Seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde. Cumprimento a professora Maria Luísa, né, e a todos presentes. Gostaria também de parabenizar o professor Zézi, e os demais inventores, né, representados aqui, pela contribuição imensa, né, que eles têm quando eles chegam até uma patente, né, não só para a Unicamp, mas para a sociedade. O que eu vou falar hoje um pouco é de como a gente cuida e tem um olhar estratégico desse, vamos dizer, desse tesouro, né, desse ativo que são as patentes, né, e é o objeto dessa comemoração, que é o nosso Oscar, né, a gente brinca que o Oscar, ele é muito melhor quando a gente tem um evento, né, eu espero que o ano que vem a gente esteja de volta no presencial, porque é a segunda edição que eu tô aqui sozinha na minha casa, sem filho, sem ninguém, e é um pouco, né, perde um pouco, né, e eu gosto muito de comemorar esse evento com todos, né? Muito bom. Bom, eu vou apresentar minha tela, tá? Deixa eu compartilhar. E eu vou contar basicamente como... vou focar a minha conversa hoje. Deixa eu só ver se eu estou compartilhando a tela certa. Vocês estão vendo? Você está vendo minha tela cheia? Funcionou. Tranquilo. Vamos lá. Deixa eu só minimizar aqui. Pronto. Então, eu vou contar hoje como que a gente faz essa gestão estratégica, principalmente das patentes, né? Eu vou trazer um pouco desse novo programa,
mas também dos softwares. A gente recentemente também deu uma revisada no olhar e na visão e nas estratégias para os programas de computadores, tá? Eu gosto de trazer esse slide, mas eu não vou trabalhar ele, mas ele é um slide que sempre me acompanha para eu conseguir resgatar e tentar passar para vocês o porquê que a gente acorda todo dia na Inova e vai trabalhar assim, né, com paixão. Acho que todo mundo que já conviveu com alguém da Inova sabe que quem está na Inova é apaixonado pelo que faz. E é por uma razão que eu trago nesse slide, né? Então, a gente, hoje de manhã também o professor, se eu não me engano, um dos professores falaram sobre a jornada da inovação, né? Que a transferência de tecnologia, ela é uma jornada, né? Ela não acontece só num ato. E é justamente isso que esse desenho mostra, assim. Se a gente olhar aqui como foco, né, os PCs e os programas de computadores, ele é parte desse processo, né? Então, ele precisa estar encaixado num modelo muito maior de transferência de tecnologia. E esse olhar, né, entender isso desde a comunicação de invenção é muito importante. Então, desde 2009, a gente vem revisando os processos e as metodologias, né, e os programas para que a gente cada vez mais possa fazer essa missão da forma mais adequada, né? E o objetivo final, como a gente sabe, né, é que a gente transfira a gente alavanque todo esse conhecimento, né, e tudo que é gerado, né, no ensino e na pesquisa em forma de desenvolvimento socioeconômico, né? Então, esse é o papel que a Inova desempenha nessa jornada, tá bom? Lembrei, foi o professor Mário Marostica que falou disso. Estava com o nome fugido. E aí, né, a gente pensa, né, para ter um processo de inovação robusto e bem-sucedido, a gente tem que entender que um pré-requisito básico é uma política de inovação adequada, implementada e adequada ao novo marco, implementada e clara, tá? Então, isso a Unicamp tem desde 2019. Então, por isso que a gente vê a Unicamp ela é vista como um case de sucesso nessa jornada, né? E eu trago aqui alguns elementos, né, da nossa política, né? Quando você olha aqui, ó, um deles é procedimentos para identificação, proteção e gerenciamento da API, né? É disso que eu vou falar hoje um pouco. Mas também tem uma questão de incentivar todo essas relações, né? Então, a gente sabe que quando a gente tem esse elo estreito, a gente tem mais chance de fazer a universidade cumprir o seu papel, que é transferir o conhecimento para a sociedade, seja de qual maneira for, né? Bom, entrando um pouco mais aqui na questão, né, de como a gente faz isso no dia a dia, basicamente, na área de propriedade intelectual, a gente tem 3 pilares, tá? Hoje eu vou falar mais sobre gestão estratégica do portfólio, sobre a nova metodologia, o novo programa e também sobre a nova estratégia para programas de computador. Mas a gente tem uma série de ações e uma série de iniciativas estratégicas que suportam, né, essa missão. Uma delas, só tomar um golinho de água. Uma delas é uma que a gente vem fazendo desde o começo desse ano, a prospecção de tecnologias. A gente criou um programa de prospectar teses e convênios que estão em fase final para alavancar ainda mais esse potencial, né? Uma outra iniciativa é a mentoria, né? A gente fez uma mentoria focada nos alunos de pós-graduação. Também tivemos ótimos resultados, inclusive tem uma matéria no site da Inova sobre isso. E aí, no último pilar, que é cuidar vamos dizer, desse tesouro, né, desse ativo, a gente tem que fazer uma gestão estratégica, porque quando a gente olha, né, e esse pilar, né, e mais para frente eu vou mostrar o tamanho desse portfólio, a gente tem, primeiro, cuidar, né, o que tem, e depois fazer esse ativo cumprir o seu papel. Entrando agora na questão da gestão estratégica, deixa eu construir o slide, acho que ele está com um delayzinho aqui, mas ele vai aparecendo.
Hoje a gente tem um portfólio muito robusto e muito diversificado. Então, quando você olha para as patentes vigentes, né, é lógico que a Unicamp, ao longo da sua história, já depositou muito mais que isso, mas as que estão vigentes, ou seja, depositadas, ainda aguardando exame ou concedidas, esse número chega, né, o ano base de 2020, de 1.212 patentes, e numa diversidade de áreas do conhecimento. Então, cuidar desse portfólio requer ações muito, né, habilidosas, para que tenha a questão de custo, eu vou falar mais para frente, mas tem a questão também de fazer essa patente chegar na sociedade da maneira adequada, né, esse conhecimento. A gente também trabalha, né, com bastante programa de computador, é uma força da Unicamp, e a gente vê isso nos nossos números, né, cultivares e marcas também. Eu vou focar mais hoje na questão da patente do programa de computador. Qual que é o perfil, né, do portfólio que a gente tem hoje da Unicamp? Então, se a gente olhar os últimos 3 anos, a gente, considerando que o NPI iniciou um combate ao backlog, ou seja, né, o NPI acelerou os exames, a gente viu um aumento significativo no número de pareceres técnicos, né, a gente chama de exigências, mas do processo de exame, ou seja, do depósito da patente até a concessão, eu tenho um exame, que o inventor é fundamental. Sem o inventor, a Inova jamais conseguiria ser bem-sucedida nisso. E eu aproveito para fazer um agradecimento em especial aos inventores, que eu acho que eles nunca receberam tanto contato da Inova nesses últimos 2 anos, que foi, né, graças a esse aumento do NPI, e eles nos subsidiam nesse processo de análise. O que é bom é que esses números, né, se a gente olhar os últimos 3 anos, o número de concessões, de decisões finais, foi mais de 86%. Então, isso mostra que o nosso portfólio, além de ser grande, ele é um portfólio bom, com muitas coisas novas, né? Patente, ela precisa ser nova, ela tem que ter atividade inventiva. Então, isso já é quase que um pontapé bem considerável aí para o processo de inovação, tá? Porque ele vai virar depois uma vantagem competitiva lá no mercado. Então, quando a gente olha a idade, a gente começa a ver o seguinte também. O nosso portfólio, ele é um portfólio velho, né? Mas é velho no bom sentido, porque mais de 55% do nosso portfólio tem mais de 10 anos, né? Ou de 9, né? Está quase aqui entre 8 e 9 anos, vai quase chegar em 10 anos logo mais, e tem alguma percentual que está com mais de 20 anos, né? E o que né, você vai falar, mas o que isso importa? Importa que o custo de um pedido de patente de mais de 10 anos, ele pode chegar, um exemplo de uma anuidade, mais de R$3.000, enquanto que um pedido depositado é R$200, né? Então, você vê que quanto maior o portfólio, quanto mais robusto, ou seja, concedido, e quanto mais, vamos dizer, mais velho, mais caro ele fica. E nós estamos hoje enfrentando essa situação. Cada vez mais, ao longo dos anos, o INPI tem nos concedido mais patentes. É um problema bom, mas isso nos faz, né, pensar estrategicamente de como cuidar desse portfólio. E é isso que a gente fez quando a gente lançou um programa de análise estratégica das patentes. Eu vou construir o próximo slide aqui. Então, a gente colocou, né? Primeira coisa, por que a gente resolveu fazer esse programa? O primeiro motivo foi a maturidade da Inova. A gente percebeu que na liderança da Inova a gente tinha muito conhecimento. Muitas pessoas lá tinham experiências fora do Brasil, em outros NITs, em empresas, em multinacionais. Então, a gente estava com um know-how muito grande acumulado e a gente via que os nossos processos estavam na hora, né, de pular de patamar, né, de revisar de trazer esse conhecimento para o nosso dia a dia em forma de processo e de métodos, né? Claro que o propósito da patente, cada vez mais para os NITs maduros, isso é muito claro, né? A patente não pode ser um indicador de produção científica, ele tem que ser um indicador de inovação. E, para isso, a patente tem que chegar no mercado. Se ela fica na prateleira da Inova, ela não cumpriu, porque a gente sabe que o conceito de inovação envolve o sucesso no mercado. E o benchmark internacional, né? A gente viu que várias universidades que lideram o ranking de inovação, elas tinham práticas muito parecidas com essa que a gente implementou, tá?
Um outro fator é o aumento do custo, como eu já disse, né? E a questão de ter foco em eficiência, né? A gente tem uma capacidade limitada na Inova, né? A gente tem um time e a gente tem um portfólio cada vez maior. Então, a gente não vai crescer a equipe proporcionalmente, né? Então, a gente precisa fazer uma gestão eficiente dos recursos, né? E tentar produzir cada vez mais com menos, automatizando, criando processos, criando, né, ciclos de análise. Então, tem uma série de fatores aí para a gente mudar. E o que a gente queria com esse novo programa? Bom, a primeira coisa que a gente queria era definir um modelo, né, que envolvesse todas as diretorias, que tivesse claras etapas, né, que fosse transparente, que envolvesse também os inventores e que ajudasse nessa tomada de decisão, né, de qual caminhos aquela patente vai seguir. Um segundo objetivo era definir essa estratégia não de forma genérica, mas olhando para cada uma das tecnologias, porque cada tecnologia segue um caminho único no seu processo. Então, isso era uma coisa importante. Outra coisa é que a gente tem uma política, né, de gestão e a gente queria entender, assim, deixar bem claro o que a gente levaria em consideração enquanto metodologia para manter um portfólio, né, um ativo no portfólio, tá? E a gente realmente fez um exercício muito profundo para selecionar esses critérios, né? Quando a gente definiu esse objetivo, lá na frente a gente lembrou dele na hora de definir os critérios. Favorecer a promoção do conhecimento, ou seja, né, a transferência da tecnologia, ela pode acontecer, né, e a gente pode manter um ativo no portfólio, mesmo que ele não tenha um propósito comercial, mas que ele tenha um impacto socioeconômico grande. Então, isso é promover essa transferência de conhecimento, né, e a patente, ela pode ser uma ferramenta para isso. E, lógico, em último caso, né, a gente identificar os cases de sucesso, né? Aquelas tecnologias que vão gerar spin-offs unicórnios e que vão, né, realmente fazer aquele empreendedorismo de classe mundial. Bom, dito isso, a gente sentou e definiu o propósito do programa, né? Que, de forma bem resumida, é a gente aumentar, né, e garantir esse impacto socioeconômico através das patentes, gerando novos negócios, né, e gerando valor, tá? Como que foi a construção dessa metodologia? Então, o primeiro fator-chave dessa construção foi que a gente criou um time, a liderança da Inova se uniu junto com os inventores e a gente participou ativamente desse processo em reuniões longas, extensas, workshops, validações, ajustes. Então, foi um trabalho muito legal e muito, né, envolveu muita gente de vários níveis, né, da Inova, mas que tinham esse papel de liderar o processo. E aí, desde 2019, basicamente, esse processo começou, então a gente definiu o propósito, depois, né, a gente definiu quais eram as saídas estratégicas para cada, que a gente queria trabalhar no final do processo, a gente definiu objetivos estratégicos que justificassem a manutenção. Definimos, basicamente, 3 critérios macros para revisar o portfólio. Desenvolvemos um algoritmo, né, de avaliação, que isso foi fundamental para automatizar e para conseguir fazer rodar tantas patentes, né, principalmente no futuro, nas próximas rodadas. Nós fizemos, né, uma seleção das patentes, né, já usando esse algoritmo e essa metodologia. Depois a gente partiu para um trabalho de divulgação e engajamento dos participantes, a gente montou equipes multissetoriais, com gente do mercado, inventor, pesquisador, sempre sugerimos para um aluno participar também, um agente de inovação, então foi um time multissetorial mesmo. Fizemos o questionário, né, divulgamos, fizemos as chamadas, depois criamos os times, e aí a gente aplicou uma rodada piloto. Por que piloto? Né? Porque a gente decidiu fazer um teste, né, para validar e depois ajustando aquilo que precisaria ser melhorado. E aí, por fim, a gente, né, uma vez que recebeu alguns resultados, a gente olhou esses resultados com o olhar da metodologia e não só com o olhar do resultado. Então, assim, além de trabalhar com o portfólio, a gente precisava validar a metodologia, então a gente também gastou um bom tempo nisso. E, por fim, a gente chegou, né, no final de 2021, agora, com a configuração final dessa metodologia, né? Final no sentido, né, de um ciclo, né, que agora a gente
ainda está nesse ciclo, a gente ainda tem alguns ajustes para fazer, mas basicamente após essas últimas reuniões a gente vai começar a segunda rodada com um modelo mais ajustado e validado, tá? Só para caminhar mais rápido aqui, que o tempo vai voando na nossa mão, a metodologia, né, em mais detalhes, mas em 3 etapas. A primeira etapa é captação da informação e ativação, né, desse time para que eles possam discutir, com base num questionário que tinham 13 perguntas, eram divididos em 2 partes, os 3 grupos, né, os 3 critérios que a gente estabeleceu, né, os legais, os técnicos e os mercadológicos. Então, as perguntas dentro de cada grupo foram discutidas em time, né? Não foi presencialmente, foi através de reuniões online, mas os times se reuniram por 2 semanas e ficaram discutindo captando essas informações. E a segunda etapa era uma etapa de análise estratégica, foi onde a gente aplicou o algoritmo para que a gente pudesse gerar a recomendação daquele portfólio de forma automatizada para cada uma das tecnologias. A primeira fase dessa análise estratégica tinha um peso de decidir sobre manter o ativo no portfólio, tá? Quando a gente rodava o algoritmo, ele dividia o portfólio em 3 caixas, né? Manter e definir um modelo, né? Um modelo de negócio, manter e reavaliar futuramente, ou disponibilizar esse conhecimento em domínio público, tá? Num segundo momento, o algoritmo partiu para trabalhar e tratar esses ativos com relação à forma de exploração, né? Ou seja, quais eram recomendações sobre o modelo de negócio. Então, basicamente, a gente definiu 3 saídas, né? Na verdade, a gente definiu, né, algumas saídas, mas que eu trouxe aqui de forma simplificada em 3 grupos, né? Spin-off, né? E aí tem a spin-off internacional e nacional, o licenciamento para empresas, e aí tem o tipo de empresa, né, nacional, e também mercados internacionais ou internacional, e algumas tecnologias que naquele momento deu indiferente, ou seja, deu um empate de critérios, tá? Por isso que eu falei, na verdade a gente pensou de uma forma e quando a gente foi analisar o resultado, a gente teve esse tipo de configuração. Bom, a última fase é validar e apresentar esses resultados. Então, a primeira validação foi em casa, a gente pegou os gestores e a gente fez uma série de análises, né, com dados, cruzou dados e a gente foi ajustando aquilo que a gente, né, entendia que precisava. Uma vez que a gente definiu os resultados, os agentes de inovação foram com os inventores e fizeram essa validação e eles chegaram, né, na recomendação estratégica. Bom, agora nós estamos numa fase de execução do plano, porque para cada uma dessas caixas tem um conjunto de ações que rege esse plano, né? Então, tem várias ações que eu posso comentar mais no último slide. E, por fim, né, a gente precisa monitorar esses indicadores para entender qual foi o desempenho dessa ativação desse programa estratégico. Resultados parciais da rodada piloto FEA, tá? Então, primeiro, né, a gente partiu de 1.212 patentes vigentes no nosso portfólio, mas era impossível a gente, né, rodar uma metodologia com tanta patente, então a gente escolheu setorizar, né, por unidades. A gente chegou em 138 patentes da FEA, dessas 138 a gente selecionou as que não estavam licenciadas, depois nós partimos para aquelas que não tinham negociação avançada, né, porque para não desfocar a negociação, e depois a gente selecionou somente as tecnologias que eram da Unicamp, justamente por ser um piloto, a gente não queria envolver tecnologias que tinham cotitularidade, a gente decidiu manter dentro de casa para depois compartilhar. Inclusive, uma das ideias é a gente publicar um artigo bem detalhado sobre isso, eventualmente no segundo semestre. Então, dessas 98 que foram alvo do programa, a gente fez uma chamada, e dessas 98, 30 foram inscritas. A gente não fez um programa mandatório, a gente fez um programa voluntário, então isso fez com que a gente tivesse 30 inscritas, e foi com essa que a gente rodou o piloto, que para a gente foi um ótimo exercício, porque foi um volume bom para a gente poder olhar a metodologia e, ao mesmo tempo, analisar profundamente cada tecnologia. Dessas, 21 concluíram o programa e chegaram no resultado de 21, né, que a gente manteve para fazer uma análise
de modelo de negócio, 78 que a gente teve que reavaliar. Obviamente, né, conforme a gente vai evoluindo na metodologia, o engajamento vai aumentando e esse saldo, né, essa repescagem aí vai ficando menor. E um outro número interessante é que não houve nenhuma para a gente disponibilizar ao público nesse momento. Por quê? Justamente porque a gente não olhou o portfólio inteiro, foi um piloto. Então, a gente acredita, nas discussões que a gente fez, que a gente ativou aqueles que tinham interesse mesmo e que acreditavam na tecnologia. Obviamente, num segundo momento, quando a gente avaliar esse grupo, talvez a gente tenha algumas que, né, elas caiam para a caixa do domínio público, tá bom? E, por fim, dessas 21, a gente chegou a uma segmentação de que 8 tinham que ser trabalhadas como spin-off, né, e algumas delas internacional, inclusive, 9 para o licenciamento de empresas, também algumas internacional, e 4 que deram empate, que a gente também vai ter que fazer uma segunda rodada da metodologia para aprofundar, tá bom? Quais são os próximos passos, tá? O piloto da FEI ainda não... Eu vou te pedir para ir já para o final. Tá, então eu só vou colocar que a gente tem vários passos aqui, tá? Tem que terminar da FEA, tem que aprofundar, mas para a rodada do IQ, a gente já tem um ajuste do programa, a gente já tem um aplicativo, tem muitas coisas, inclusive rodar as novas metodologias para reavaliação futura e do domínio público, tá? A gente também quer colocar isso num programa macro. Eu vou passar bem rápido, só para passar a palavra para o Cláudio, para introduzir. A gente também tem um papel fundamental, né, da questão dos softwares por conta de toda essa transformação digital. Não vou entrar no detalhe, vai sair um artigo do Cláudio na revista do Prêmio Inventores desse ano, muito bacana. Eu recomendo a todos que leiam. A mensagem aqui o sistema de IPI teve que se adaptar, e ele está bem robusto, né? Ele vem atendendo essa nova necessidade. Mas a Inova também teve que se adaptar a essa transformação digital. E uma das coisas que a gente vem, né, lógico, além da política e além da instrução normativa, a gente fez uma revisão da nossa instrução normativa para programa de computador, para considerar as diversas estratégias de proteção e de distribuição desses softwares, tá? Considerando código aberto, licenças, né, vários tipos de licença, tá? O Cláudio vai falar bastante agora, depois da minha fala, tá? E outra coisa interessante é que a gente passou agora a analisar os critérios, né, e os objetivos com mais um olhar estratégico, tá? Então, hoje, quando chega só voltando um pouco aqui, hoje, quando chega um programa de computador, a gente tem um processo que envolve um agente de IPI, um agente de parcerias. A gente fez um novo formulário que capta perguntas, a gente vai começar a ativar os perfis tecnológicos dos PCs para que essas estratégias de distribuições fiquem claras no nosso site. Enfim, tem uma série de iniciativas de apoio da Inova nessa questão, né, do programa de computador, basicamente para garantir maior segurança jurídica nessa transferência de tecnologia, tá bom? Eu encerro aqui, né, primeiro dando os parabéns para os inventores premiados e colocando a Inova à disposição, e passo a palavra para a Vanessa. Obrigada, Raquel. Eu sei que todo mundo deve ter muitas perguntas para fazer, né? A Raquel se dispôs a representar o time e trazer essas novidades. Trabalhar na Inova a gente sempre trabalha com muitas novidades, então a gente sempre está trazendo coisas novas. Se vocês tiverem perguntas para enviar para a Raquel, não deixem de colocar essas perguntas ali no Questions and Answers, que no final das apresentações a gente vai para um bate-papo e podemos tratar dessas dúvidas de uma maneira mais fluida. Gostaria de convidar agora o Cláudio Castanheira, diretor-geral da Clark Monet Brasil. Cláudio, obrigada pelo patrocínio ao evento e seja bem-vindo. Nada, Vanessa. Obrigado aí pela introdução. É um prazer estar aqui novamente. Acho que não sei já quantos anos a gente participa aí do Prêmio Inventores, né? Queria, então... deixa eu ver se eu consigo compartilhar minha tela aqui. Bom, antes de tudo, queria agradecer, então, a Inova, né, pelo convite, pela oportunidade aqui, a honra estar aqui participando, às autoridades aí, né, professora Fratini, professor Bassani, Vera Lúcia,
professor Zési, professor Moretti, enfim, todas as autoridades, e principalmente aí dar parabéns a todos os ganhadores do Oscar, como a Raquel falou aí, né, dos destaques aí do Prêmio Ventures. Realmente é um achievement muito importante, é um prêmio muito importante aí no cenário nacional, né, de desenvolvimento científico e tecnológico, né? Vanessa, vocês estão vendo a minha tela, não é isso? Então, sim, está funcionando legal. Então, a Inova pediu para eu falar um pouquinho sobre registro de programa de computadores, licenciamento, muito rapidamente. Deixa eu me policiar aqui para não perder o timing. Então, vamos passar rapidamente. Eu queria primeiro dizer, enfim, que o programa de computador ou o mercado de software no Brasil é um mercado enorme, né? Ele acompanha mais ou menos o tamanho da economia brasileira, né? É um mercado de cerca de 50 bilhões, o mercado de software, especificamente, é um mercado de cerca de 50 bilhões de reais aqui no Brasil, né? O mercado de TI como um todo é maior, né? O mercado de TI incorpora aí o hardware, né? Uma parcela significativa de hardware, uma parcela significativa aí relacionada com serviços e uma parcela, enfim, de cerca de 1/4 aí que é software, né? O desenvolvimento do software per se, né? Esse mercado no Brasil representa cerca de 80% dele é atendido por software desenvolvido no exterior, né? Isso segundo os dados aí da BES, né? Então, eu acredito que a gente tem um espaço muito grande, né? O software desenvolvido no Brasil, o programa de computador desenvolvido no Brasil tem uma oportunidade muito grande de ganhar mercado, principalmente no cenário das transformações significativas que estão ocorrendo aí no contexto do desenvolvimento de software, né? Eu cito aqui algumas das tendências mais relevantes, né? Com todas as ferramentas de analytics, data analytics, inteligência artificial, né? Com todas as iniciativas relacionadas com automação, né? Com internet das coisas, né? Tudo o movimento que está sendo feito da arquitetura na nuvem, né? Para storage, para processamento, para software, todo baseado em nuvem, né? A prestação de serviços de telecomunicações nas operadoras, né? Que estão incorporando cada vez mais funcionalidades de segurança, etc. E os dispositivos smart, né? Desde wearables, smart home, os fones de ouvido, etc. Né? Então, é um mundo de transformações que está ocorrendo, é um mundo de oportunidades aqui no Brasil, né? Um mercado enorme, e é importante a gente ver como que, enfim, toda essa inteligência e tecnologia gerada nas universidades pode atingir o mercado, como a gente estava falando. O objetivo principal é ter a transferência da tecnologia, né? E para haver a transferência de tecnologia, é necessário ter o registro de quem, né, quem foi o autor dessa tecnologia, desse software, né, para poder transferir para alguém, né? Senão não faz sentido falar nisso, né? E aqui cabe dizer que houve uma discussão muito intensa, né, na década de 70 e 80 sobre como tratar a proteção de um programa de computador, né? E depois de extensas discussões, enfim, eu acho que tem alguns conceitos geralmente aceitos aí sobre o que deve ser protegido como direito autoral e o que deve ser protegido como patente, né? Direito autoral é a mesma lei, o mesmo, enfim, framework de proteção que rege os livros, as músicas, né, as obras de arte. O direito autoral ele foi definido, então, com o Sousa, que seria o mais adequado para proteger o código-fonte, né? Ou seja, na linguagem de programação, né, esse código-fonte ele tem uma inteligência, tem um produto do intelecto humano, dos seus programadores, seus autores, né? E isso deve ser protegido. E isso é protegido pela legislação de direito autoral, né? E em comparação com uma patente, né, o que se protege numa patente é a solução de processo, é a solução da invenção, do que aquele programa resolve, né, no mundo prático, né?
Então, aqui esses dois métodos de proteção, o direito autoral e a patente, eles protegem coisas diferentes, né? O direito autoral é o código de programa e a patente é qual foi a solução que foi dada, que aquele programa resolveu, né? Qual o problema que ele resolveu. Outras duas diferenças importantes aqui entre a proteção por direito autoral do código e a patente para o processo é que o programa em si ele não depende de qualquer formalidade para ser aprovado. Você submete, registra a autoria numa determinada data daquele código e não é feito qualquer exame, não é feito nenhum julgamento pelo INPI, tá? Que é o órgão onde se deve registrar o programa. Mas, do outro lado, a patente ela sofre um processo de exame, né? E um julgamento segundo os critérios de patente, né? Ou seja, novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, né? Para se conceder ou não o direito àquela tecnologia, a proteção buscada através da patente, certo? E um terceiro ponto importante é que o programa de computador protegido por direito autoral ele é automaticamente válido, né? Quando você deposita, ele é automaticamente válido em 179 países, que são os países signatários aí da Convenção de Berna, né? Então, o custo da proteção é muito baixo, porque automaticamente esse programa é protegido em diversas jurisdições, né? A patente, por outro lado, tem um custo elevado, porque em cada país julga, né? Faz um julgamento sobre a proteção, os direitos ou não daquela tecnologia na sua jurisdição, né? Então, esses dois processos, eles seguem, esses dois métodos de proteção deveriam ser conjugados, digamos assim, para uma tecnologia importante, né, que o software resolva, certo? Então, esse é o primeiro ponto de contexto. Um segundo ponto que eu achei importante trazer hoje aqui foi as implicações de você registrar, né? O registro, na verdade, é um certificado simples, como esse aqui, né? Esse aqui é um certificado de um software da Unicamp, né? Ele é um documento muito simples que, enfim, por trás dele tem muitas coisas interessantes, né? Ele comprova a autoria de quem fez o código, né? E ele comprova a titularidade, quem é o dono daquilo, quem é que financiou, quem é que sob que estrutura aquele software foi desenvolvido, né? Ele tem a função também de proteger o negócio, né? Em casos em que esse programa de computador seja envolvido, né? Esteja envolvido, né? Ele protege contra a concorrência desleal, cópias não autorizadas, contra a pirataria, o uso indevido desse software, apropriação, autorização sem autorização, né? Então, esses pontos são muito importantes, porque você pode querer você é autor de um software, de um programa de computador, você pode querer dar um determinado uso, e se você não registra, esse uso pode acabar não sendo o que esse software vai ter, e você não tem como obrigar ao uso inicial, né? Pretendido inicialmente, né? A proteção também possibilita diversas transações comerciais, que sem ela não seria possíveis, né? Ela garante os direitos de quem, da outra parte, né? Na transferência de tecnologia, dá uma segurança maior do que a outra parte está licenciando, né? Algumas licitações governamentais exigem o registro do software, né? E algumas certificações de software exigem que ele esteja registrado, né? Então, além disso, um último ponto aqui, ele dá acesso a algumas fontes, né, de financiamento e incentivos fiscais. É um critério usado também para isso, né? Bom, passando aqui rapidamente, o processo de registrar é muito simples. Basicamente, você pega o seu programa e alguma documentação e gera um arquivo zip, aí, um comprimido, e gera um hash nesse arquivo. E essa é a página, basicamente, o formuláriozinho que o NPI, onde você tem que dizer qual é a linguagem, a autoria e o titular, e basicamente você está protegido, uma taxa aí hoje de R$185, é um direito que você tem por 50 anos, e tem um sólido arcabouço legal aqui listado aqui nesses pontos, que protege esse tipo de instrumento aí para registro do software, certo? Então é bem sólido e simples, e não é custoso, né?
Essa aqui é uma estatística de quem tem feito mais proteção através do registro de software, né, do programa de computador. Tem crescido ao longo dos últimos 6, 7 anos. Aí, né? Cerca de 3.000 depósitos ou pedidos de registro de programa de computador são feitos no Brasil. Aqui tem a participação muito intensa de universidades e algumas empresas como Petrobras, né, e alguns centros de pesquisa como o CPQD aí de Campinas, né? A Unicamp, em 2019, estava aqui nesse ranking do INPI no 44ª desculpa, na 3ª posição, né? Mas, em geral, é bem dividido aqui em empresas de grande, médio porte, pessoas físicas e institutos de pesquisa e instituições de ensino, né? Na busca dessa proteção. Um ponto aqui, um comentário importante sobre código aberto e software livre, enfim, essas fontes de código, né, de linhas de código, de soluções, de rotinas, é muito importante para qualquer desenvolvedor, né? Eu acho que hoje qualquer um acessa esses hubs de disponibilização onde se compartilha códigos, soluções para determinadas rotinas, né? Eu só ressalto aqui que é necessário uma certa atenção ao tipo de licença que está por trás desses hubs, né? Desses portais de compartilhamento de software, né? E eu listo aqui alguns tipos dessas licenças, né? Que eu acho que a Raquel já citou aí também, mas dependendo do tipo de licença que está por trás desse código que o desenvolvedor está acessando, pode ter alguma amarra para você depois, enfim, fazer o uso daquele código que você acessou livremente, né? Então, é importante sempre olhar a licença por trás de algum código que você tenha usado de código aberto, né? E para você saber o que você pode fazer ou não quando você disponibilizar um determinado software no futuro, né? Então, vou dar um exemplo, a licença GPL, que é talvez a mais usada aí no mundo livre do software aberto, né? Ela força você, o usuário, a manter o código aberto, né? O código, disponibilizar o código para qualquer uso futuro deles, se você for licenciar isso, né? E tem outras licenças aqui que dão liberdade total para você fazer o que quiser, e outras intermediárias que não, enfim, dependendo da licença, você tem que seguir algumas regras no uso daquele software livre, né? Mas, de qualquer forma, é importante dizer que software livre não necessariamente quer dizer só software gratuidade, né? Não quer dizer que você não possa cobrar, né? Na verdade, o software livre, o conceito foi criado para que enfim, várias pessoas possam prestar serviços e fazer uso desse código aberto de outras formas, né? Bom, esse era só um comentário sobre software livre, código aberto, há uma extensa literatura sobre isso. E o último ponto que eu queria fazer era sobre patentes, né? Eu não vou entrar aqui nos detalhes, porque o tempo está meio apertado, mas, enfim, as patentes, como eu disse antes, elas protegem o processo, né? Há toda uma legislação, inclusive recentemente o ANPI reviu os procedimentos de registro, incorporando até pontos específicos sobre inteligência artificial para dar uma solidez maior na proteção de soluções por inteligência artificial, né? E aqui alguns exemplos, né, de grandes players aí que intensamente protegem seus softwares, mas, na verdade, através de uma patente para a solução que o software ajuda a implementar, né? Isso aqui é uma patente da Uber, só um exemplo aqui, são todos dados públicos, obviamente, né? Toda patente é pública, né? Depois de 18 meses ela vira pública, mas aqui é um software da Uber para calcular tarifas para uma determinada viagem, né? Ela protege aqui como é que a informação transita, onde ela é capturada, como que ela é armazenada, como é que ela é processada, o algoritmo de processamento usando GPS, etc. Então, é um diagrama de blocos, fluxograma, que resulta num processo inovador, né? A Uber foi um bombástica aí, né, nesse modelo de negócio, né? Essa outra é uma patente da Mastercard, aqui no Brasil está aqui o número do pedido no Brasil, né? Mas é um método
que protege aí é um método e um sistema, está protegendo o método e a arquitetura aqui do sistema para uso de assinatura digital usando blockchain, né? Essa outra aqui também é emblemática, da Netflix, né, que permite que você faça buffer, né? É a tecnologia que permite que você veja um determinado filme, né, no Netflix, sem interrupções, sem engasgos ali, porque ele vai adaptando a qualidade da imagem de acordo com a qualidade do canal, né, da rede de comunicações que você tenha. Então, usa determinados buffers, né? Então, toda essa arquitetura, esse modelo de processamento, ele é protegido por uma patente, né? Óbvio que por trás disso tem um software, né? Mas se a Netflix protegeu esse software nos Estados Unidos, ele está protegido aqui também no Brasil, né? Ou registrou esse software nos Estados Unidos, ele automaticamente está aqui no Brasil também, né? Então, todos esses grandes players protegem os seus softwares através de patentes, né? Bom, era isso. Acho que estourei um pouquinho aqui o tempo. Desculpa, Vanessa. Obrigado. Não, tá ok. Muito obrigada, viu, Cláudio? Obrigada pela sua participação. Quem tiver perguntas para o Cláudio, para a Raquel, não deixem de colocar as perguntas ali nos questions and answers. A gente vai agora para o próximo bloco para ouvir os nossos 2 casos de sucesso, 2 casos que para a gente lida com muito carinho também, que é o caso do Getz, com o professor José Bassani. O professor José Bassani está com a gente? Olá, professor, seja bem-vindo. Estou com vocês. Já vou tentar compartilhar a minha telinha. Isso. Lembrando a todos que logo depois dessas 2 palestras nós vamos reunir todos os palestrantes para uma rodada de conversa, certo? Pode compartilhar seu slide, professor. Você está conseguindo ver a tela inteira? Sim, sim. Tá bom. Posso começar? Pode sim. Boa tarde a todos. Eu sou José Bassani e eu sou professor da Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação, pesquisador do Centro de Engenharia Biomédica, do qual eu sou coordenador associado. Este centro é ligado à Coordenadoria de Centros e Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa, e eu já agradeço a ação cooperativa dessas unidades, que tem sido muito importante. O caso em tela é, na verdade, uma transferência de tecnologia desenvolvida pela universidade para os estabelecimentos assistenciais de saúde da rede pública. Eu quero, ao cumprimentar a professora Maria Luísa Moretti, coordenadora geral da universidade, cumprimentar também a todos os ilustres componentes da mesa de abertura, os expositores e a todos que estão conectados a esse evento brilhantemente organizado pela Inova. Eu gostaria de dizer que o prêmio é, para mim, uma honra e certamente um incentivo muito importante para nossa equipe. E, por falar em equipe, eu já quero apresentar e agradecer a participação da engenheira clínica Ana Cristina Botura Éboli, do analista de tecnologia de informação, Éder Trevisoli da Silva. Esses 2 jovens talentosos são os responsáveis pelo sistema estar funcional e aplicável. Quero aproveitar e agradecer o engenheiro Paulo Roberto Martinuzzi Pedro, engenheiro clínico também do SEB, pelo trabalho extremamente importante na padronização da nomenclatura dos equipamentos. Agradeço o Centro de Engenharia Biomédica, iniciando pelo seu Conselho Superior, a coordenação, as áreas mais envolvidas nesse processo em particular, engenharia clínica, administração de projetos e convênios, a área de informação e computação, e um agradecimento especial à
agência de inovação da Unicamp, a Inova, que participa desde o início de todos os processos, orientando, ajudando em todos os aspectos, e inclusive na interação dentro e fora da Unicamp. Aproveito para fazer um agradecimento também à nossa Procuradoria-Geral da Unicamp, que tem analisado todos os processos de uma forma extremamente rápida, mesmo em condições que a gente sabe de excesso de trabalho, né? Eu quero agradecer também à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER, por ter escolhido a nossa tecnologia para implementar nos seus 40 hospitais nessa, espero que, primeira versão. Os nossos financiadores são todos órgãos públicos. Bom, é praticamente impossível pensar em atendimento à saúde sem o uso de muitos equipamentos e muita tecnologia, novas tecnologias. Eu gosto de pensar no sistema de saúde como um lugar onde chega um paciente e sai um indivíduo, né, que foi tratado e feliz com o atendimento. E é muito importante pensar que, na verdade, isto não é independente da tecnologia que está instalada no estabelecimento de saúde. E essa tecnologia também precisa ser cuidada. Eu coloquei essa tela assustadora exatamente para mostrar que a tecnologia precisa de atenção, começando desde a qualificação da demanda dessa tecnologia, passando por especificação técnica, aquisição, manutenção, instalação, até a sua desativação, e envolvendo essa árvore enorme de atividades, né, bastante complexas por vezes. Normalmente, esse tipo de trabalho é feito por uma equipe de engenharia clínica, que compõe um núcleo de engenharia clínica. Esse núcleo de engenharia clínica na Universidade Estadual de Campinas é responsabilidade do Centro de Engenharia Biomédica. Nós temos a nossa equipe de engenharia clínica para atender e tratar desses assuntos todos para a área de saúde da Unicamp. E isso requer um trabalho difícil de gerenciamento de todos esses aspectos. E gerenciamento não é fácil. Gerenciamento implica em quantificação, padronização, regras de padronização e vários aspectos que envolvem quantificação. Bom, há mais de 20 anos atrás, eu me debrucei sobre essa questão, tentando pensar na possibilidade de desenvolver uma ferramenta que fosse capaz de auxiliar na gestão de tecnologia, em particular da tecnologia instalada na Universidade de Campinas. Ao pensar nisso, a preocupação era, por exemplo, a saúde da tecnologia para a saúde, né? Com tudo isso envolvido. E a solução foi padronizar cadastros de equipamentos, padronizar todos os fluxos de trabalho dentro da engenharia clínica e, com isso, gerar dados que pudessem ser transformados em, de fato, informação. E, com isso, fazer o gerenciamento. É claro que não era só a questão de resolver o problema fundamental e importante para atendimento à área de saúde da Unicamp, mas nós somos universidade, então a preocupação com a transferência de tecnologia era fundamental. E lá fora, muitos dos nossos estudantes estão trabalhando nos estabelecimentos assistenciais de saúde. A pergunta, então, era: existem problemas de gestão de tecnologia em saúde no Brasil? Sem nenhum receio, eu afirmo que o país não sabe em que condições se encontra a tecnologia médica instalada na rede pública de saúde. Muita coisa melhorou de lá para cá, mas ainda estamos longe de ter isso de uma forma integrada. A solução proposta
foi procurar desenvolver um laboratório nacional. Foi desenvolvido no Centro de Engenharia Biomédica, Laboratório Nacional para a Gestão de Tecnologia em Saúde. Nesse laboratório, então, foram desenvolvidas as ideias iniciais e transformadas nesse produto que é o software GETS, que tem a possibilidade de criar núcleos de engenharia clínica ligados ou associados aos estabelecimentos assistenciais de saúde e, ao mesmo tempo, já fornecer a eles uma ferramenta de trabalho. E, além disso, criar uma central de informação em tecnologia em saúde e, junto com isso, criar princípios, padronização de procedimentos e novos indicadores. Esse processo todo, na verdade, foi desenvolvido pelo LNGTS do SEB e foi colocado em operação para atendimento inicialmente da própria Universidade de Campinas em 2010 e tem funcionado desde lá. A outra parte da solução era fazer com que isso chegasse aos estabelecimentos assistenciais de saúde. Então, o software foi desenvolvido para uso via web e de tal forma que os núcleos de engenharia clínica, pequenos ou grandes, como é o núcleo do próprio Centro de Engenharia Biomédica, pudessem se conectar à nossa central de uma forma simples, usando um browser comum. E o software permite o estabelecimento de centrais, como, por exemplo, foi feito para o caso da EBSER, que pode monitorar independentemente os seus 40 hospitais e manter uma possibilidade de controle e de atuação de uma forma integrada. Desde 2010, o nosso banco de dados de equipamentos vem crescendo, com a entrada da EBSER mais aceleradamente, nós já passamos de 56 mil equipamentos, até o final do ano, provavelmente, mais de 100 mil equipamentos, fluxos padronizados de informação, mais de 180 mil. O sistema tem se mostrado robusto, replicável, parametrizável, e mais de 2 mil usuários ativos hoje em dia. A gente tem usado também esse software para ensino e pesquisa. O que eu vejo para o futuro e qual seria a minha grande aspiração? Primeiro, lembrar que a pandemia ensinou algumas coisas para a gente. Primeiro, mostrou que essa tecnologia podia ser usada para planejamento, monitoramento, né? E isso foi de grande ajuda e vem sendo de grande ajuda até agora. E a gente aprendeu que mais coisas poderiam ser feitas e já estão em implementação, que é, por exemplo, a previsão do que será que vai acontecer nos próximos meses, né? O que será que vai acontecer sob o ponto de vista dos nossos equipamentos. E eu gostaria também que, na verdade, em futuro não muito longínquo, todos os gestores de saúde, em todos os níveis, possam responder questões simples como estas. Qual a condição básica do parque de equipamentos? Que equipamentos consomem os recursos e em que valor? Qual o material mais utilizado? Por exemplo, quantos ventiladores pulmonares há disponíveis no Brasil, no estado, no município e no seu hospital? Essa era a mensagem que eu gostaria de passar e agradeço pela atenção. Muito obrigado, volto com a Vanessa. Muito obrigada, professor Bassani. Nós da Inova admiramos muito o seu trabalho, viu? Todos do time. Parabéns pelo resultado. 35 licenças em um ano é realmente um resultado excepcional, viu? Parabéns a você, parabéns a Ana Botura, que sempre também nos atende com muito carinho. Vamos para a última palestra agora, que a gente vai convidar a professora Vera Lúcia, que também tem um programa de computador que nos deixa sempre muito animados quando vamos conversar, porque tem um impacto social muito importante. Professora Vera Lúcia está com a gente?
Sim, estou aqui. Legal, seja bem-vinda. Obrigada. Lembrando a todos que depois nós vamos conversar com todo mundo na sequência, e se vocês tiverem perguntas, é só enviar para o Questions and Answers. Por favor, fique à vontade. Eu gostaria de começar agradecendo a oportunidade e a honra de poder apresentar para vocês aqui no evento nossa proposta de inovação, né, que já tem sido bem avaliada já faz algum tempo pelos usuários. Né? Mas para eu chegar lá, eu preciso de um pouquinho antes. Eu sou médica geneticista, sou docente da Faculdade de Ciências Médicas, e minha vida toda profissional foi voltada para diagnóstico e atendimento, acompanhamento de pacientes com anomalias craniofaciais, que tem um contingente de mais ou menos 1 para cada 2.500 recém-nascidos. Desses, cerca de 70% não tem nenhum comprometimento intelectual e, na verdade, precisam de correções cirúrgicas, ortodônticas e fonoaudiológicas para terem um melhor desempenho das suas funções motoras e cognitivas faciais. Mas, de modo geral, esse software que nós propusemos, ele começou em 2002, quando eu estava praticamente começando minha carreira na Unicamp, e a Organização Mundial de Saúde fez um encontro para pensar em como buscar estratégias que fossem mundialmente passíveis de serem implantadas, que atendessem, então, essas correções cirúrgicas da melhor maneira, ortodônticas da melhor maneira, e nessa época, fonoaudiológicas também, e nessa época, a genética craniofacial estava começando a se desenvolver, já se sabia da sua importância, e a Organização Mundial de Saúde propôs, então, que seria importante que se criassem bases de dados com esses casos de pacientes, com seus diagnósticos, e as técnicas empregadas na correção cirúrgica, ortodôntica, fonoaudiológica, para ver qual seria a de menor custo e maior impacto de resultado para a qualidade de vida. Em 2003, inclusive, foi proposto que se fizessem bases de dados, começando com as fendas orofaciais, que é a fenda, o lábio leporino, né, a fenda fissura lábio-palatina, que é a mais frequente delas. Nessa época, então, eu comecei um projeto, que é esse que aparece aqui na tela, o Projeto Cranioface Brasil. O Brasil já tem uma tradição bastante importante em genética na área de craniofacial, por conta do centro em Bauru, do Centrim, onde tinha um serviço de genética muito forte na época, e reconhecido internacionalmente. Então, a ideia foi reunir serviços que trabalhassem em genética craniofacial e daqueles serviços de reabilitação, e se propusesse uma base de dados para que pudesse, então, coletar esses dados, mas independente do foco inicial proposto pelo OMS, que foi focado no resultado cirúrgico, que se focasse, antes disso, no diagnóstico, porque o diagnóstico a gente já começou a ver que o background genético podia influenciar também no resultado de todos os tratamentos efetuados. Então, a CranFlow surgiu dentro desse contexto. A partir de 2008, nós começamos a desenvolver uma base brasileira de dados clínicos e familiares que era feita no papel. Eram 7 serviços dos brasileiros que coletavam esses dados, e nós fomos estudando e aprimorando qual seria a melhor estratégia para poder ter esses dados coletados de maneira uniforme e poder comparar esses dados de diferentes serviços. Quando, em 2012, a FAPESP abriu um edital de políticas públicas para o SUS, nós propusemos, então, o desenvolvimento dessa ferramenta para utilização em hospitais públicos com atendimento especializado em defeitos craniofaciais e reabilitação e serviços de genética. Então, a CranFlow ela é resultado, então, de diversos estudos anteriores do Projeto Cranioface Brasil, que é sediado na Unicamp, mas ele é multicêntrico. Ele é coordenado por nós, mas é multicêntrico. E a CranFlow, ela é uma cotitularidade, uma agora colega minha, mas em 2002 era minha aluna de pós-graduação, que ao longo também do seu processo de tese, ajudou no amadurecimento de qual seria a melhor forma. A CranFlow foi desenvolvida depois disso, né,
mas a gente já conseguiu evidenciar vários desdobramentos importantes que relacionados à implantação e monitoramento dos serviços públicos relacionados à área de genética crâniofacial, permitiu, então, que os dados bem coletados podem ser comparados em estudos multicêntricos visando qualidade de atendimento, necessidade de investigação semelhante, e também para uma coisa que para geneticista é muito importante, é saber o dado clínico e o dado molecular e fazer o que a gente chama de correlação genótipo-fenótipo, que pode ajudar, então, a buscar perspectivas de tratamento melhor para cada doença ou cada quadro clínico específico. Dentro dessa perspectiva, então, a gente propôs a CranFlow, que funciona num modelo que eu acho bem interessante, né? Então, a CranFlow é uma aplicação que ela gerencia o que nós chamamos da Base Brasileira de Anomalias Craniofaciais, que ela começa com a coleta de dados em todos os centros participantes, que tanto pode ser online ou offline. Os dados são armazenados no Núcleo de Tecnologia da Informação da FCM, com backup no centro de computação. Desse gerenciamento, nós temos, então, uma validação de dados feita por uma enfermeira geneticista, uma codificação dos dados para que eles sejam internacionais e passíveis de comparação entre diferentes populações, que é feito por geneticista, também a parte de gerenciamento dos dados, e a partir disso, a gente pode, então, extrair os dados visando propostas de atuação específica, tanto em genética quanto em reabilitação e intervenção. O que chama atenção na proposta da CranFlow é que ele não é um software, vou dizer, independente, ele é híbrido, porque além da estrutura, nós propomos junto, quando o caso a licença é efetuada, que venha com a validação dos dados que é feito por pessoal especializado em genética e a codificação. Isso é importante porque no Brasil nós não chegamos a ter 300 geneticistas clínicos. É pouca gente e nem todos os centros de reabilitação têm geneticista. Então esse é um jeito de deixar o dado, de prestar um serviço a partir da tecnologia desenvolvida e deixar o dado consistente para qualquer uma das alternativas que possam ser desenvolvidas a partir dos dados. O que também nós propusemos é que a CranFlow utilizasse de módulos. Então, a gente tem um formulário de coleta de dados, mas a gente, que é de genética, né? E toda essa parte que está mais clarinha aqui, de correção dos dados, que é feito pela enfermeira, a validação, que é feito, e codificação, que é feito pelo geneticista. O serviço de origem tem acesso aos seus dados, apenas aos seus dados, então, cada centro tem os seus relatórios específicos, alguns documentos que são necessários, mas já foi programado que se pudesse, então, entrar com módulos de planejamento cirúrgico, fonoaudiológico, ortodôntico, e também de já inserir diferentes doenças que são relacionadas por um sinal clínico comum. Então, considerando o mais frequente defeito craniofacial, que são as fendas orais, a partir dela, várias doenças podem ser relacionadas. Atualmente, nós temos 2 de inserção nessa base de dados. Para que serve a CranFlow? Né? Então, primeiro, é justamente para a gente poder trazer informação com relação ao dado clínico e ao dado genético. É um jeito de também uniformizar o segmento clínico nas várias regiões do país e também propiciar diagnóstico de maneira mais uniforme. Às vezes, uma técnica molecular pode ser feita em um lugar para diferentes pacientes, que são todos pacientes brasileiros, né? Pode concentrar, então, as necessidades em um único serviço para fazer a investigação. Também para planejar ações de saúde com relação a fatores de risco, que sejam locais, regionais ou nacionais, e também ajudar a formular propostas e subsidiar propostas para diretriz de diagnóstico e tratamento em critérios consistentes para a nossa população, mas que também podem ser comparados a outras populações. A CranFlow, ela teve essa trajetória, então, que começou a ser pensada em 2002, mas a partir, então, desse PPSUS da FAPESP, nós fizemos contato com a Inova em 2013, e em 2014 conseguimos o nosso registro. Em 2015,
com centros que já coletavam dados em papel. Passamos, então, a fazer um treinamento e utilização para validar essas informações e o uso da ferramenta. E, em 2018, nós começamos a organizar, a Beatriz Hergrave da Inova colaborou muito na organização desses processos de licença, que depois, com a saída dela por um ano por outros motivos, quem assumiu foi o Pedro Rocha, da Inova também, que nos permitiu fazer, então, a primeira licença, que foi com a Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Para nós foi um marco muito importante. Toda essa organização envolveu a Procuradoria Jurídica, e hoje nós temos, então, vários centros que já utilizam. Eu quero dizer que o Brasil não tem centros de genética ou de crâniofacial distribuídos no Brasil todo, mas nós já abrangemos uma boa parte deles. São cerca de 28 centros que são públicos, e nós temos já licenciado 2 em Fortaleza, Natal, Recife, Maceió, Curitiba, Joinville, Porto Alegre, Rio Preto, e 2 em São Paulo. Então, já existe uma cultura de utilização da CranFlow. A gente sabe que depois de 5 anos de tecnologia, muitas coisas em genética já mudaram, então já preparamos uma próxima versão da CranFlow. E, inclusive, temos duas outras coisas bastante interessantes, né? Em 2018, a CranFlow, dentro de um contexto de apresentação de propostas de inovação em saúde, né, propostas exitosas, como eram chamadas pelo Ministério da Saúde, foi apresentada para utilização para o Ministério da Saúde. A discussão não avançou muito pelas intercorrências que tiveram aqui no Brasil com relação à saúde do Brasil, de modo geral, mas essas negociações vão ser retomadas assim que possível. E também houve o interesse do Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, em Lisboa, em Portugal, que, ao conhecer o software, na verdade, o Instituto se interessou por toda a proposta do projeto Cranioface Brasil, com a assinatura de um convênio de cooperação, não só vinculado à CranFlow, mas também a toda a tecnologia que chegou ao desenvolvimento dele, que será adaptada em colaboração científica entre os dois, a Unicamp e o INSA, para aplicação no território português. Então, no fundo, a CranFlow ela tem servido como um facilitador para agregar indivíduos com necessidades individuais para a investigação, mas ela também é uma alternativa real e atual para atender indivíduos com doenças craniofaciais no Brasil, que tem um território tão grande, com qualidade, com racionalidade com relação à investigação e equidade. E certamente é um facilitador para a interação com a comunidade científica, visto que os dados são bem registrados e atualizados a cada consulta. Eu acho que eu vou deixar aberto para perguntas, né, mas eu quero dizer que a participação da Inova na consolidação da tecnologia tem sido maravilhosa, né? O pessoal tem realmente colaborado muito, e, na verdade, o que daqui para frente, as próximas etapas, elas envolvem um novo planejamento estratégico para que a gente possa contemplar todos os outros interesses que apareceram dentro da genética craniofacial nesses últimos 5 anos. Mas eu fico à disposição para perguntas. Muito obrigada, professora Vera. Pode continuar com a gente. Eu vou convidar também os nossos outros palestrantes a se juntarem. Cláudio, Raquel, professor Bassani. Assim, a gente pode abrir a mesa para as perguntas e respostas. Eu vou pedir para todos, se tiverem perguntas para enviar para os nossos palestrantes, encaminharem a partir do Questions and Answers, ali das perguntas, tá certo? Vou começar conversando um pouquinho com a Raquel, porque eu te interrompi, Raquel, desculpe, a conversa estava boa, mas a gente retoma agora. Queria te pedir para falar um pouquinho mais sobre esse programa de mentoria em propriedade intelectual que foi feito no primeiro semestre e o que a gente tem planejado para o segundo semestre. Obrigada, Van. Esse programa surpreendeu, porque no primeiro momento a gente pensou que o resultado principal seria só comunicação de invenção, mas a gente viu que a gente teve um ganho muito próximo na aproximação com áreas que não eram áreas tecnológicas, como a área de humanas. Teve muito caso de direito autoral que surgiu, que as pessoas, né,
elas tinham essa percepção, tanto que elas participaram do programa, mas a hora que nós, né, a equipe de PI conversou com eles, eles tiveram todo o apoio, e isso foi bem bacana. Lembrando, assim, só porque o público talvez não saiba, nós rodamos no primeiro semestre esse programa com foco nos alunos da pós-graduação, em específico aqueles alunos que teriam tese ou a defender bem próximo, ou que estavam para defender tese, de maneira a termos uma aproximação desses alunos da propriedade intelectual, desses alunos da pós-graduação, né, e começarmos uma conversa com eles. Exatamente. Então, a gente fez uma chamada, fizemos um programa e depois a gente fez mentorias individuais com cada um dos inscritos. E a ideia é que agora, no ano que vem, a gente torne esse programa quase que anual, para a gente ir cada vez mais espalhando essa cultura do empreendedorismo e da inovação e da propriedade intelectual na pós-graduação, que é um motor forte, né, de produção de patentes na nossa universidade. Acho que era isso. Tem mais algum ponto que você queria destacar? Não, é isso sim. Você quer complementar alguma coisa com relação ao programa de softwares? Na realidade, a como nós estamos lidando com software, porque eu te interrompi um pouquinho antes de você fazer o gancho. Não, faz parte, né? A gente, às vezes, a gente brinca que a gente é apaixonado, né? E a gente vai se empolgando e vai falando. Eu acho que o Cláudio pontuou muito bem, né? A questão que a proteção hoje em dia ela é complexa, né? Então ela não é feita só de um programa de computador ou só de uma patente, mas de um conjunto de ativos, né? Que envolve a patente ou um programa de computador e tem um know-how. A professora Vera e o professor Bassani sabem o quanto de know-how tem por trás de um software, não é somente o código ali, tem todo um know-how para aplicar aquilo. Então, esse pacote tecnológico, a gente agora está dando um olhar mais analítico no processo, né? Apesar do registro ser simples, a análise da Inova considera objetivos, estratégias para que a gente possa fazer cases como esse, aumentar o número de cases como esses, né? Então, estratégia de distribuição também a gente está revendo, né? Não é só a distribuição comercial, mas também algum tipo de distribuição diferente da comercial, código aberto versus código fechado. Então, todos esses elementos, a Inova agora está olhando com um olhar mais atento, tá? E isso está refletido, essa mudança está refletida no formulário de comunicação de PC. Quem baixar no site da Inova hoje tem um link, se a Kátia puder colocar, já vai ver o novo formulário lá, na nossa instrução, né, e no nosso processo de análise, tá? Legal, obrigada. Vou aproveitar o Cláudio aqui, que o Cláudio transita, né, entre todas as universidades, empresas, conhece, é um dos players, a Clark Model é um dos players importantes na área de propriedade intelectual no Brasil. Cláudio, eu queria te ouvir um pouquinho, como é que você vê as instituições de pesquisa e ensino, em específico as universidades, o papel delas no âmbito da propriedade intelectual no Brasil. A gente sabe que as universidades ainda estão bem à frente, né? Eu até me surpreendi com o seu dado, porque a gente sabe que as universidades depositam mais patentes que as empresas no Brasil, né? Em específico nos primeiros lugares. Aí me surpreendi que entre os PCs também estamos ali. Como é que você vê isso, o papel das universidades e dos institutos de pesquisa nesse ecossistema no Brasil? Pergunta interessantíssima, a gente podia fazer um seminário só sobre isso, né? Não, olha, eu eu fui pesquisador numa universidade aqui no Brasil, duas, já fui pesquisador numa universidade na Inglaterra também, né? Na minha vida profissional, né? Então, eu acho que eu falo com tranquilidade aqui. Esse meu ponto de vista é muito assim, construído ao longo de muitos anos, né? Eu acho que hoje a situação no Brasil a gente tem, de um lado, as universidades com uma estrutura, né? Uma infraestrutura e uma estrutura, processos, grupos de pesquisa bastante sólidos, né? Desenvolvido aí ao longo de muitas décadas, né? De algumas décadas de maturação, né? E grupos de pesquisa bastante produtivos, principalmente na área científica, né? A gente produz ciência de ponta, refletida aí pelos nossos, enfim, da importância dos nossos publicações científicas no mundo, né? Há vários indicadores sobre isso.
A gente tem um papel muito importante, então, na inovação, mas a gente peca, o país não é bom em transferir isso para as empresas, né? As empresas têm uma cultura muito machucada, digamos assim, pela complexidade tributária no país, pela complexidade do arcabouço legal em torno do que é inovação, o que é investimento em tecnologia, complexo, muito pesado para o país, para as empresas obterem recursos para desenvolver, para fazer P&D, né? Então, elas dependem, ao mesmo tempo, elas dependem muito do P&D feito nas universidades, na bancada das universidades, e, ao mesmo tempo, elas têm um baixo entendimento, via de regra, assim, óbvio que existem exceções, mas o empresário nacional tem um baixo entendimento sobre como captar recursos de risco, como utilizar a universidade como parceiro para fazer enfim, botar produtos inovadores no mercado, né? E isso está mudando, obviamente. Eu acho que o governo, de uma forma geral, tem feito diversas iniciativas, como o Marco Legal da Inovação, tem fontes de recursos aparecendo o tempo todo, né, como obrigações de investimento. Agora, esse ano, em janeiro, tem alguns instrumentos como debêntures incentivadas, tem FIP para P&D, debênture incentivada para P&D, super novo, ainda nem tem nenhuma emissão com esses papéis. Então, tem muita coisa acontecendo. Mas eu acho que o governo está fazendo, de alguma forma, a parte dele, né? As universidades estão fazendo a parte dela, e o empresário está começando a descobrir essas coisas. Eu vejo isso na ANPE, enfim, alguns fóruns que a gente vê, né? Ele está começando ainda devagar, está começando a entender a importância disso. Então, vai ser muito importante o papel dos NITs para congregar essas coisas, né? Atuar de uma forma que facilite a chegada dessas tecnologias no mercado, né? O Brasil hoje, só para fechar, a produtividade, né, medida pelo PIB por pessoa empregada no Brasil, é muito baixa. No Brasil, ele é o pior, assim, entre as maiores economias, 20 maiores economias. O Brasil não melhora a sua produtividade por mão de obra. Nos últimos 15 anos não teve nada de melhoria, é um flat, assim. Todas as outras economias melhoraram, exceto a Itália, mas todas as outras economias melhoraram nos últimos 15 anos essa produtividade. E o Brasil não melhora, o Brasil está estagnado em termos de produtividade. A gente tem que fazer um movimento para melhorar isso. É o papel fundamental das empresas, a formação de técnicos na universidade, levar esse técnico para as empresas, para que eles ajudem a aumentar o conhecimento do funcionamento da universidade nas empresas, senão essa ponte que liga os dois nunca vai ter sempre um desentendimento, né, no bom sentido, aí, uma falta de conhecimento de como navegar esses dois mundos. Tá? Obrigada, Cláudio. Quando o Cláudio fala aí dos NITs, né, ele está falando dos núcleos de inovação tecnológica, assim como a Inova, as outras universidades no país também têm seus núcleos estabelecidos, especialmente as grandes universidades de pesquisa aqui do estado de São Paulo e de outras áreas do Brasil, né? Então, esse é o nosso papel de aproximação da universidade com o setor empresarial. Temos uma pergunta aqui para a professora Vera Lúcia. A Denise está perguntando se o software, por ser híbrido, também poderia contemplar outros problemas de saúde, professora Vera. Poderia comentar isso? Então, olha, Denise, poderia. Eu diria assim, a estrutura dele ele pode ser adaptada a vários problemas, né? E porque ele é sedimentado na abordagem genética, ele é uma abordagem bem inconsistente com relação a isso, ele poderia ser adaptado, ele poderia ser usado dentro das anomalias craniofaciais como ele está, porque um dos sinais importantes é a questão da apneia do sono, em alguns casos, né? Mas se pensar em apneia do sono de modo geral, eu diria que hoje em dia teria bagagem para desenvolver com você, dentro da estrutura da CranFlow, um módulo específico que fosse interrelacionado ou não, dependendo do que você quiser ver, dentro das premissas genéticas e clínicas que você precisa. Isso realmente é possível, mas ele não é, neste momento, aplicável do jeito que ele está. Mas
muito factível construir um módulo para agregar e que te contemple. Legal. Eu vou aproveitar e ficar com a professora Vera e o professor Bassani, uma pergunta para vocês dois. Vocês começaram a comentar um pouquinho durante a palestra de vocês, mas eu fiquei com isso em mente. Quando vocês fazem uma parceria tão importante como essa de transferência de tecnologia, né? Eu imagino que isso deve gerar um fluxo para retroalimentar ensino e pesquisa de vocês. Então, informação, experiência. Eu queria saber de vocês de que maneira esse tipo de parceria retroalimenta as atividades de ensino e pesquisa que vocês já têm. Professor Bassani, poderia começar comentando um pouquinho? Claro, obrigado, Vanessa. A pergunta é muito boa. E, de fato, esse é um interesse enorme que a gente tem, né? Essa retroalimentação aí vinda dos nossos ex-alunos, por exemplo, né? Nós tem várias pessoas atuando em núcleos de engenharia clínica, né? Não necessariamente conectados a nós, que são extremamente competentes, saíram da nossa universidade e estão trabalhando, né? Cada um, vamos dizer, usando a tecnologia que pode e que foi mais adequada para a situação. Então, ao fazer esse tipo de cooperação, essa realimentação naturalmente vai ocorrer. E vários outros alunos que chegam têm com quem conversar para saber a respeito de, né, onde fazer gestão de tecnologia em saúde, usando que tipo de tecnologia, e isso realimenta muito o sistema como um todo e anima bastante os estudantes, né? Tem um grupo atualmente que está bastante interessado em conversar com essas pessoas com as quais nós estamos interagindo via o sistema GETS. Então, isso fica bem interessante. Legal. Professora Vera. Então, a ideia toda do projeto Cranifácio Brasil realmente é interagir com ensino, pesquisa e extensão, né? Dentro da Unicamp, a gente tem a faculdade de fonoaudiologia, de enfermagem e de medicina, e também a de farmácia, que a gente tem um envolvimento um pouco maior, e especialmente o desenvolvimento do fluxo de trabalho com a CranFlow permite, então, treinamento de enfermeiras geneticistas e de residentes em genética. Nós não envolvemos alunos diretamente, justamente pela responsabilidade do trabalho, que é de curar o dado para ele ser consistente sempre, mas sempre nós temos bolsistas de iniciação, de científica, estagiários, que vêm para aprender a manusear. E o mais interessante é que se criou uma cultura de como coletar e armazenar esse dado. Então, estagiários, médicos, enfermeiros, fonoaudiólogos que participam do projeto Cranifácio e usam a CranFlow, já desenvolve um jeito de pensar considerando a análise genética dentro do seu local de trabalho. Então, isso realmente, assim, em termos de pensar a longo prazo, médio e longo prazo, isso já é evidente nos processos de trabalho de quem utiliza a CranFlow. Mas, para nós, em termos de pesquisa, a gente fala é dado limpo, né? Se eu quero estudar qualquer geneticista, o combinado é assim, quem coleta dado tem direito a propor trabalho e participar, coordenando diferentes centros, coordenando diferentes estudos. Então, nós já temos vários estudos que saíram da CranFlow. Eu sei que para quem trabalha com dado e base de dados, assim, de informática, vai achar um número que eu vou dizer pequeno, mas considerando as doenças que nós trabalhamos, nós temos hoje mais ou menos 2.800 casos que não só foram registrados, como eles acompanham clinicamente desde 2006, vamos dizer. Então, a gente tem uma riqueza muito grande em termos de história natural, que vai propiciar pesquisa, ensino, né? Até decisão sobre que teste molecular é mais importante fazer, qual é o custo-benefício de cada teste, a partir desses registros. Então, de certa maneira, ele pode mudar paradigma de saúde, no sentido de você construir uma cultura voltada para diagnóstico, voltada para segmento clínico, de uma maneira mais racional. Mas não é o software que faz isso, é a cultura como um todo, que gerada a partir dele. Sim, parabéns, a gente já vai caminhando para o final desse evento. Eu quero agradecer a todos, dar os parabéns novamente, professora Vera Lúcia,
professor Bassani. Em nome deles, todos os inventores premiados, quero abrir, caso vocês queiram falar as últimas palavras, antes da gente finalizar esse evento, agradecer novamente a Carco Modelo, Cláudio, pela participação, obrigada. Vocês gostariam de algumas últimas palavras antes da gente encerrar? Eu gostaria. Primeiro, eu quero agradecer você pela excelente coordenação, parabenizar mais uma vez a Inova e dizer o seguinte, eu gostei muito da fala da Raquel, que a professora Vera fez notar ao elogiar a Inova, porque é esse tipo de empolgação que a gente precisa. E, de fato, a Inova tem feito esse papel, além do apoio, além da tramitação das coisas, a Inova tem trazido uma certa empolgação para todo mundo. Gostei muito também da fala do Cláudio, porque em poucos minutos eu aprendi muita coisa. E acho que a gente tem muito mais a aprender a respeito do que fazer com essas tecnologias. E quem sabe a gente vai aí, junto com a Inova, gerar um processo de autossustentação, né, para sobrevivência desse tipo de iniciativa aí, que eu já agradeço pelo esforço que vocês já têm feito ao longo do tempo. Né? Parabéns a todos. Parabéns, professora Ana Fratini, pela nova posição, professor Marcos Ezzi, pelo excelente desempenho. Obrigado a todos. Parabéns, Vera. Olha, foi um prazer estar com vocês aqui, conhecer, ainda que virtual, tantas possibilidades de interação, né? Eu acho que a Inova, de verdade, teve uma participação fundamental para consolidar a CranFlow, como a gente gostaria que ela fosse consolidada, e desejar que essa nova gestão da Inova seja muito profícua e que a gente possa interagir bastante, né? Fico à disposição para contato, se alguém quiser conhecer melhor a CranFlow ou interagir de alguma maneira com ela. E agradeço muito a oportunidade de poder divulgar o trabalho que fiz em conjunto com a Inova. Obrigada, professora. Professor Zezzi, professora Ana. Quero... Pois não, Ana, pois não, por favor. Pode falar, professor Zezzi, aí ela fecha, né? Tá certo, então, acho que é melhor nessa ordem. Não, só agradecer mais uma vez, gente, como foi falado aqui, toda a empolgação, essa atuação é sempre muito forte da Inova, né, nessa questão, criando todo esse ambiente, né, de inovação dentro da universidade. Eu conheço a Inova desde a época que ela nem Inova era ainda, era o escritório de patentes, né, que a gente tinha lá, começou com o senhor Ciro de Lacerda, sem dúvida nenhuma, todo o pessoal. Então, um grande abraço a todos vocês, meus parabéns, e estamos aí para lutar e, quem sabe, ser o Hexa na próxima versão desse prêmio, sem dúvida nenhuma. Muito obrigado por tudo, gente. Parabéns mais uma vez, parabéns aos palestrantes, seus programas, suas ideias. Eu acho que isso faz uma universidade forte e um Brasil mais forte ainda. Muito obrigado por tudo aí. Obrigado, parabéns. Obrigada, professora. Professora Ana? Eu gostaria imensamente de agradecer aos palestrantes, né? Eu tenho que dizer que também aprendi bastante com todos. São trabalhos muito interessantes, acho que todos gostamos, né? Eu também me juntei à equipe da Inova há um pouquinho mais de um mês, e realmente sou testemunha dessa paixão de cada um que trabalha lá dentro, de vontade de melhorar, vontade de ajudar, vontade de fazer as coisas acontecerem. É impressionante. Então, eu espero estar à altura do time que eu tenho liderado e fazer o possível para reverter isso em coisas boas para a própria universidade, né, e para a sociedade. Nós acho que temos um desafio bastante grande que o governo do estado sempre nos pede para olhar com carinho, que é a grande desigualdade social que a pandemia nos trouxe. Então, eu acho que um dos temas próximos que nós temos que analisar com muita calma dentro da Inova é como a gente pode fortalecer essa participação social no sentido de diminuir as desigualdades. Isso não é fácil,
Mas então contamos com vocês, né, principalmente aí os da área da saúde, que tem né, uma atuação forte nessa área social, para que a gente alcance mais esse objetivo também, que eu sei que é o objetivo do nosso atual reitor. Tá? Então, muito obrigada, Vanessa, devolvo para você. Obrigada, professora Ana. Agradeço a todos pela audiência. Eu lembro que se vocês quiserem assistir novamente, a gente vai estar com esse vídeo no canal do YouTube da Inova, bem como com o vídeo do programa da manhã. Nós tivemos também as palestras no programa da manhã. Obrigada por participarem, parabéns a todos os inventores nesse prêmio Inventores 2021. Até logo. Tchau, tchau. Tchau, um abraço.